O Islã é uma das maiores religiões do mundo, com uma influência gigantesca na história e na cultura. Mas o que a gente realmente sabe sobre os fundamentos dessa fé? É isso que vamos explorar juntos hoje. Para a gente ter uma ideia da escala, vamos olhar para esse número. Um estudo lá de 2011, que está nas nossas fontes, já mostrava que os muçulmanos eram 23% da população do planeta. E olha, esse número só cresceu desde então. É um ponto de partida impressionante, né? E isso nos leva direto para a pergunta principal, porque além dos números, o que realmente forma a base da crença e da prática para mais de 1 bilhão de pessoas? Quais são os pilares dessa fé? Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos falar da presença global do Islã. Depois, um ponto super importante, esclarecer alguns termos. Em seguida, a gente mergulha nas origens, fala sobre as práticas fundamentais e, para fechar, a gente olha para a diversidade que existe dentro da própria religião. Então, vamos lá. Começando pelo nosso primeiro ponto, a dimensão global e o crescimento impressionante do Islã no mundo todo. E as estatísticas mostram um ritmo de crescimento que chama a atenção. Uma das nossas fontes indica que o Islã cresce a uma taxa anual bem maior que a do cristianismo, por exemplo. Esse ritmo acelerado é o que a posiciona como a religião com a expansão mais rápida do mundo atualmente. Agora, para a gente construir um entendimento sólido, é fundamental acertar os termos. Existe muita confusão por aí, então vamos esclarecer alguns conceitos que são a base de tudo. Para começar, o próprio nome. Islã é uma palavra que vem do árabe e o seu significado central é submissão. É uma referência direta à submissão à vontade do Deus único, que em árabe se chama Alá. Certo. E quem é que segue o Islã? Essa pessoa é chamada de muçulmano. O termo é bem direto. Designa quem se submete a Alá, ou seja, um praticante da fé islâmica. Simples assim. E aqui chegamos num ponto crucial, que gera muita confusão. Nem todo muçulmano é árabe. E, claro, nem todo árabe é muçulmano. Muçulmano tem a ver com a fé, a religião. Já árabe se refere a um grupo étnico. Para se ter uma ideia, o país com a maior população muçulmana do mundo não é árabe, é a Indonésia, lá no Sudeste Asiático. E este mapa ajuda a gente a visualizar bem a extensão geográfica do que é o mundo árabe, que inclui cerca de 23 nações no Oriente Médio e no norte da África. É importante reforçar que essa é uma identidade cultural e linguística que é diferente da identidade religiosa global dos muçulmanos. Para fechar essa parte dos termos, vamos falar do texto sagrado, o Alcorão. Acredita-se que ele contém as palavras exatas de Deus, que foram reveladas ao profeta Muhammad. E uma curiosidade, o nome Alcorão pode ser traduzido como a recitação, o que já diz muito sobre a sua origem oral. Com os termos mais claros na nossa cabeça, vamos voltar no tempo e entender a narrativa histórica. Afinal, como o Islã começou e quem foi a figura central na sua fundação? A história toda começa com a vida do profeta Muhammad. Ele nasceu em Meca por volta do ano 5700. Sua vida teve uma virada total aos 40 anos, quando ele relatou ter recebido a primeira de muitas revelações divinas. O ponto culminante desses eventos foi a Hégira, em 622, a migração dele para Medina. Esse momento é tão marcante que ele inaugura o calendário islâmico. E a tradição islâmica aponta para este lugar aqui, o Monte Hira, que fica perto de Meca. Teria sido numa caverna aqui que Mohammed, durante um de seus retiros para meditar, recebeu a primeira mensagem de Deus. A natureza exata dessa revelação é descrita de formas um pouco diferentes. Muhammad relatou ter ouvido a voz do anjo Gabriel. No entanto, as fontes que a gente analisou trazem uma nuance interessante. Enquanto as biografias ocidentais tendem a focar na figura do anjo, algumas biografias árabes descrevem o ser como um djin, que seria um espírito. É importante a gente reconhecer essas duas perspectivas que estão presentes no material. Ok, as revelações formaram a base teológica, a crença. Mas como essa fé se transforma em prática no dia a dia? É aí que a gente entra na estrutura que guia a vida de um muçulmano, os famosos 5 pilares. Estes são os 5 atos de adoração que são fundamentais. O primeiro é a Shahada, que é a declaração de fé. Depois vem a Salat, as 5 orações diárias. Em terceiro, a Zakat, a caridade, a doação aos necessitados. O quarto pilar é o Salmo, o jejum durante o mês sagrado do Ramadão. E por fim, o Hajj, que é a peregrinação a Meca para quem tem condições de fazer. E aqui a gente vê um desses pilares em plena ação.
Os fiéis estão realizando a salat, a oração. Essa prática estabelece um ritmo diário e um senso de comunidade que são absolutamente centrais na vida de um muçulmano. Bom, chegamos na nossa última sessão. E ela aborda uma realidade muito importante. Assim como outras grandes religiões do mundo, o Islã não é uma coisa só, um bloco único e homogêneo. É que, como qualquer fé global com mais de 1.400 anos de história, é natural que o Islã tenha desenvolvido diferentes correntes e escolas de pensamento. Debates sobre liderança, sobre a interpretação da lei e da teologia, levaram a uma diversidade interna riquíssima que é essencial para a gente entender o Islã hoje. As duas maiores correntes, os sunitas e os xiitas, nasceram de uma disputa sobre quem deveria suceder o profeta Muhammad. Os sunitas, que são a grande maioria hoje, cerca de 80%, acreditavam que o líder deveria ser o mais qualificado. Já os xiitas, que são mais ou menos 10%, defendiam que a liderança tinha que ficar na linhagem familiar do profeta. O resto se divide em vários outros grupos menores. E a gente encerra com essa citação da professora Tamara Sorn, que é muito poderosa. Ela nos deixa com uma reflexão sobre a importância de ir além dos estereótipos, de buscar um entendimento mais profundo e com mais nuances. E é isso que a gente espera ter pelo menos começado a fazer aqui hoje.